Meninas, meninos, estamos de volta aqui. Nós vamos hoje falar sobre o reino vegetal, tá? Reino plantae. Então, quando a gente fala de reino vegetal, a gente tem que lembrar o quê? Esse reino, ele é formado por organismos eucariontes, né? Eucarionte, lembrando, é aquele que tem a célula mais complexa, organizada com núcleo e diversas organelas no citoplasma. Pluricelulares todos, formados por várias células. Não se movem, né? Quando fala sem motilidade, quer dizer que eles não se locomovem, né? Eles não podem ter movimentos, né? Existem movimentos, mas eles não se locomovem. E a grande maioria, predominantemente, eles são autótrofos ou autotróficos, é aqueles que produzem seu próprio alimento através de um processo que a gente chama de fotossíntese. Conseguem fazer isso porque dentro das células, de algumas células, especialmente das folhas, isso depois a gente vê, existem organelas chamadas cloroplastos, onde efetivamente acontece a fotossíntese. Bom, aí a gente também diz que é um reino muito diverso, tá? Então tem de 300 mil a 315 mil espécies de plantas, e a maioria são plantas com flor, que produzem flor. Existem plantas que não produzem flor, mas a grande maioria são plantas que têm flor, que produzem algum tipo de flor. Uma das importâncias é que, por causa da fotossíntese que eles usam para conseguir o seu alimento, eles também produzem um gás importantíssimo para a gente. Sem esse gás, a gente não conseguiria sobreviver, que é o gás oxigênio. E também, lembrando aqui do sexto ano, eles são a base das cadeias alimentares terrestres, especialmente terrestres. Estão no começo das cadeias alimentares. Aqui, a gente olha os principais grupos vegetais, tá? As briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, esses grupos se formaram evolutivamente a partir de um ancestral, uma alga verde ancestral, e algumas novidades evolutivas surgiram ao longo do tempo, formando então esses 4 grandes grupos que a gente tem hoje, né? Esses 4 que vocês estão vendo aí, tá? Se a gente quiser, a gente pode também olhar isso de uma forma mais ampla, mais complexa, aí com outros grupos, né, as variações dentro dos grupos, tá? Por exemplo, lá nas gimnospermas, você tem as cicas, os ginkgos, as coníferas, as gnetófitas. Quer dizer, são plantas que surgiram ao longo do tempo no desenvolvimento evolutivo desse reino vegetal. A fotossíntese, que a gente falou, né, importantíssimo na vida, não só dos vegetais, mas como são eles que fazem, a gente fala aqui, né, na vida dos vegetais, é um processo onde a planta utiliza determinadas substâncias químicas, especificamente o gás carbônico e a água, também utiliza energia da luz, e a partir dessa utilização, elas conseguem produzir a glicose, que é o alimento delas, ficam com a glicose para se alimentar, e também produzem o gás oxigênio, que elas liberam para o ambiente. E o gás oxigênio é usado pela grande maioria dos seres vivos num processo chamado respiração celular aeróbia, de onde os seres vivos conseguem tirar, né, tiram a energia da glicose para poder ficar com essa energia para eles, para que eles possam então sobreviver. Aí aqui um esqueminha simplificado da fotossíntese, né? Você percebe que essa planta, essa árvore, ela está pegando o gás carbônico, pega do ambiente, ela pega a água, também do ambiente, o gás carbônico pelas folhas, a água pelas raízes, e as folhas também captam essa energia solar. Lá nessas folhas acontece a fotossíntese, a glicose fabricada fica para as plantas, é distribuída para o corpo todo da planta, e o oxigênio é liberado para o ambiente. Então esse é um resumo do processo da fotossíntese que a gente observa nas plantas. Aqui também uma forma resumida, né, mostrando a planta captando a luz, nesse caso a luz do sol, a planta captando gás carbônico, captando do ambiente, captando água, aí no caso das raízes, captando do solo, produzindo oxigênio que é liberado para o ambiente. Lembra que a glicose fica armazenada no corpo da planta. Tá? Então esse esqueminha aqui, o esqueminha da fotossíntese,
só para a gente fixar o conteúdo, né? Fixar a informação. Como foi falado, as plantas são a base das cadeias alimentares. Mas o que é uma cadeia alimentar? Para a gente poder entender melhor, tá? Numa cadeia alimentar, a gente observa uma representação gráfica de como acontece a transferência de matéria e de energia no ambiente. Então, a gente vê quem se alimenta de quem. Tá? A cadeia alimentar, ela mostra para a gente basicamente isso, né? Quem se alimenta de quem. No começo da cadeia alimentar, sempre a gente vai observar a existência de um produtor. No caso das cadeias alimentares terrestres, são as plantas. Pode ser qualquer uma daquelas plantas que a gente viu lá atrás, né? Briófita, pteridófita, gimnosperma ou angiosperma. Então, lá no começo tem uma planta. Ou seja, se não tiver a planta, não tem cadeia alimentar. Tá? Por isso que a gente fala que as plantas elas são fundamentais para a existência dessas relações. Aqui um exemplo. Você está vendo ali um produtor, né? Uma gramínea com as suas florezinhas. Um consumidor primário, um inseto, ali, um grilo, um gafanhoto. O consumidor secundário, que é o pássaro. Um passarinho, né? E o consumidor terciário, um pássaro maior, aqui um gavião, uma águia. Então, o grilo se alimenta da planta, o passarinho se alimenta do grilo, e esse pássaro maior, esse gavião, por exemplo, se alimenta do pássaro menor. Se não tivesse a planta para servir de alimento para o grilo, não existiria a cadeia alimentar. Caso as plantas desapareçam, claro que isso é uma hipótese, não vai acontecer, todos os outros seres também morrem na sequência, né? Por falta de alimento. Acabaram as plantas, morrem os grilos, acabam os grilos, morrem os passarinhos, acabando os passarinhos, morrem esses gaviões, tá? Só para exemplificar. Aqui a gente vai olhar agora algumas imagens, para vocês terem ideia, tá? Aí você tem a mão de uma pessoa, bem no meio você tem uma planta com flor, que não é a briófita, tá? E essas bem pequenininhas, que estão ali verdinhas, bem pequenininhas, formando esse tapetezinho, essas sim são as briófitas, os musgos, tá? Então é só para a gente observar aqui uma relação de tamanho, tá? A mão de uma pessoa, uma flor pequena, né? Dá para perceber. E aí você tem ideia do tamanho de uma briófita, né? Muito pequenininha, tem 3, 4, 5 centímetros de altura. Aí, a gente agora, mais conhecidas, né? Essas que são mais conhecidas, as pteridófitas. Então aqui são samambaias, a maioria de vocês deve conhecer. Então aqui essas samambaias, tá? Já é um grupo mais evoluído, né? Uma evolução acima das briófitas. Então são plantas ornamentais, né? Essas aqui devem ter visto, né? Muitas casas têm. Aqui as gimnospermas, que são grandes árvores, mas que não produzem fruto, tá? E nem flor. Então aqui é uma araucária, são araucárias, né? Uma floresta de araucárias que tem no sul do Brasil. São árvores também bem altas, né? Um tamanho, né? Bem grande, um comprimento bem grande. E finalmente as angiospermas. Toda planta que tiver flor, seja pequena, média, grande ou gigante, toda planta que tiver flor é uma angiosperma. As árvores frutíferas, só para a gente ter uma ideia, são angiospermas, né? As roseiras são angiospermas. Então, toda árvore que tiver algum tipo de flor, a gente vai caracterizar como sendo uma angiosperma, tá? Só para lembrar, né, os vídeos estão sempre lá no canal e é só educativo isso, né? Então, durante essa pandemia, depois esse canal vai ser desativado, claro. Caso vocês queiram receber as informações de vídeos novos, é só se inscrever no canal durante esse tempo aí que vocês vão estar em casa. Lembrem também que semana que vem tem outro vídeo, tá? A gente vai colocar mais um assunto para a gente poder trabalhar. É importante que vocês estejam assistindo. E fiquem em casa. Caso tenham que sair, não esqueçam, usar máscara. Chegando a casa, fazer aquela higiene, vocês já sabem, lavar bem as mãos, né? Tirar a roupa que você estava usando, colocar logo para lavar, tomar um banho. A gente tentar bloquear, evitar essa disseminação do vírus que está aí perturbando tanto a gente. Tá legal, gente? Boa tarde para vocês. Tudo de bom.